você que está nos assistindo, eu quero te desejar umas boas-vindas a mais um projeto do Dialogando Prevenção. Este mês, o assunto que nós vamos conversar é sobre o autismo. E eu sou Ademilson Galtério e estou representando a Secretaria de Saúde neste projeto. E hoje eu tenho convidado para conversarmos a respeito desta temática do autismo, que é o fonoaudiólogo Narlon Bandeira de Souza. O Narlon, ele trabalha na APAE, né, fonoaudiólogo da APAE, tem pós-graduação também em autismo. Então, hoje, você que está nos assistindo, que já ouviu falar a respeito do autismo, tem dúvidas a respeito do que era essa temática, é um momento propício para você ficar conosco até o final desta live e a gente poder ir dialogando, contribuindo para o seu conhecimento e você também poder compartilhar essa live com os colegas em outras mídias sociais, redes sociais, para que as pessoas também possam vir a conhecer e entender melhor o que é o autismo. Então, acompanhe comigo, fique conosco até o final. Narlon, bem-vindo, Narlon, então, ao nosso projeto do Dialogando Prevenção. E como eu falei para o pessoal de casa, hoje nós vamos falar sobre o autismo. E eu tenho certeza que tu estás apto a desmiuçar toda a dúvida que a gente possa ter a respeito do autismo. É isso, Narlon? Vamos então começar aqui, primeiro agradecendo a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. A família APAE agradece a oportunidade de a gente estar aqui como uma representação de um profissional, mas eu quero que vocês vejam como a família APAE hoje aqui, trazendo uma das áreas de atendimento e especialização que a gente tem no atendimento, que é a fonoaudiologia, né, onde é uma das áreas onde atuamos com os pacientes autistas na fase de diagnóstico, fase de tratamento, a fase onde a gente aconselha, onde a gente traz a família para dentro do espectro realmente, né? Onde a maior dificuldade que temos ainda é a aceitação, né? No primeiro momento. A chegada desse paciente ali é uma grande dificuldade para a gente, porque na grande maioria das vezes a gente tem um bloqueio ainda, né? Para o paciente chegar a ter aquele primeiro passo, procurar ajuda, né? Para procurar uma orientação, para tentar compreender uma primeira dificuldade na linguagem daquela criança que não se desenvolve, numa fala, num comportamento. Então, a gente está ali para dar esse suporte inicial e seguir com esse paciente. A APAE, ela é uma grande parceira também da Secretaria de Saúde. A gente já tem alguns programas já que desenvolve junto com a APAE, né? E um deles que eu priorizo muito assim, e acho muito importante é o projeto da ecoterapia, né? Que já vem sendo desenvolvido há alguns anos no município, que lá no início eu também tive uma. Então, hoje eu quero também ser recíproco, a verdadeira recíproca, né, com relação à APAE. As meninas, todos os profissionais, vocês têm sido excelentes ali em atender as nossas demandas quando precisa, nos auxiliando em vários projetos da Secretaria. Então, a honra é minha, a honra é nossa em recebê-los aqui no nosso projeto, tá bem, Narlon? Então, Narlon, assim, como a temática é o autismo, certo? De praxe, a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus convidados é: o que é o autismo? Como que a pessoa que nos assiste agora, ela pode ter um conceito a respeito do autismo, certo? Como ela pode também, através desse conceito, possivelmente ter, não uma suspeita, mas pensar que ou o filho, o sobrinho, a sobrinha, o vizinho pode estar inserido dentro da característica de um autista? Como é que é isso? Explica para nós um pouco a respeito. Vamos lá. Então, o que é o autismo? Uma pergunta que se tem feito muito ultimamente, né? E essa pergunta ela não surge do nada. A gente tem um fator que faz essa pergunta surgir. Momentos como esse hoje aqui também é porque essa pergunta tem cada vez mais surgido. Por quê? Porque os casos têm aumentado muito, muito. E para a gente explicar o que é o autismo, a gente deve começar tocando num ponto muito específico, né? O autismo ele
é uma desorganização, né, neurofuncional que não representa uma doença. Ela não agora, não é uma doença. Ela não é uma doença. Ela é uma forma diferente de como eu, como você, nos damos com as diversas situações do dia a dia. Então, o primeiro mito que a gente tem que quebrar aqui é essa inverdade de que o autismo é uma doença. Isso. Não é uma doença. Não é uma Porque doença. eu ouço muitas pessoas falar, o vizinho, o meu sobrinho, o meu filho, ele é doente, ele é autista. Então, isso, Não. de maneira alguma, é cabível. O autismo, disso. ele não é uma doença. Porém, a gente tem no autismo, né? Vamos imaginar que o autismo ele é um imã. Sim. Um imã. Esse imã, por si só, ele não acarreta grandes dificuldades. Tá? Ele não acarreta tudo aquilo que a gente enxerga de dificuldade quando a gente ouve falar no termo autismo. Só que esse imã, ele atrai metais. E esses metais que ele atrai é que vão grudando nesse imã, e isso é o que a gente trabalha, né? O que são esses metais que esse imã chamado autismo atrai? A gente chama de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem déficit intelectual, a gente tem muitas outras situações que acabam sendo puxadas pelo autismo, e a gente chama de comorbidades, né? Acontecem, né, quase que sempre de muito comum ocorrer essa comorbidade, e a gente tem grande parte das vezes, né, a dificuldade aumentada de acordo com a intensidade em que esse imã vai estar trazendo a dificuldade. Mas a grande maioria das vezes a gente tem déficit intelectual e o déficit de atenção e hiperatividade, e acaba que isso complica o trabalho, porque confunde muito. Né? Sim, sim. Por exemplo, o déficit de atenção e hiperatividade ele tem algumas características que são bem parecidas com o autismo, né? E aí acaba que naquele primeiro momento isso confunde muito, né? O pai que nunca teve experiência nenhuma, uma avózinha que dá um palpite em relação ao desenvolvimento, às vezes isso acontece até mesmo na área médica, na área clínica, que você vê uma criança que aparentemente não tem nenhum tipo de característica que foge de um padrão de normalidade, né? Mas, com o desenvolvimento daquela criança, a gente vai vendo que alguma coisa não está comum, né? Alguma coisa está fugindo, né? Uma coisa que tu me falou, Nalo, que chamou a atenção, tu usou, né, a metáfora, vamos dizer assim, exemplificou através da figura da metalinguagem, do imã, para representar, né? Esse imã, o autismo, ele tem uma magnitude, ou seja, existem graus para o autista. Ele pode ser moderado, médio. Existe isso? Vamos lá. O que vai definir isso, tá, é exatamente um ponto crucial. Tá? Um ponto crucial que é o quê? A intervenção. A gente tem a intervenção o quanto antes vai definir esses níveis, né? Sim. Para a gente chegar nesse ponto, né, a gente falando sobre intervenção já, a gente pensar da seguinte maneira: qual é o pensamento que a sociedade hoje em dia ainda tem sobre desenvolvimento infantil, né? Que é na fase onde a gente vai fazer o diagnóstico, que é o que se espera que se faça o diagnóstico, né? Normalmente se há muito receio. Quando você não tem ninguém na família que tem autismo, pai não tem. Você começa a perceber lá pelo 1 ano, 2 anos. Vamos chegar nesse ponto agora, né? Um bebezinho de 2, 3 meses, ele já pode apresentar características, Sim. tá? Um bebezinho que possui autismo já pode apresentar, tá? Mas vamos pegar assim da seguinte ideia: o que esse bebezinho vai apresentar, tá? O que eu sempre falo para uma mamãe, para um papai que tem um bebezinho que está sobre acompanhamento? A primeira coisa que eu tenho que pensar: o que o autismo carrega de maneira isolada? Vamos pegar aquele imã e tirar tudo aquilo que ele não puxou. O que um autismo puro traz, né? São o quê? Déficits comunicativos, né? São dificuldades de socialização, dificuldades em se posicionar, de maneira que pessoas que nós chamamos de neurotípicas fazem. Pessoas que não têm transtorno, distúrbio neurológico algum. Então, o que um bebezinho que tem o autismo não vai conseguir fazer que um bebezinho
neurotípico consegue fazer. Na hora de uma mamada, por exemplo, em que o bebê está ali com a mãe, um bebezinho de 2, 3 meses, ele olha para a mãe, ele troca carícia, ele sorri. Um bebê que tem o autismo, ele não faz isso. Ele não troca olhar com a mamãe, ele não troca um sorriso, ele não tem aquele carinho de mãe e filho. É um bebê diferente. Ele tem uma característica emocional diferente. Seria o primeiro sinal que a mãe poderia já observar alguma coisa. E normalmente, nesses casos onde a gente tem essa característica muito cedo observada, esses casos onde o autismo ainda está isolado, é um caso que, se não for diagnosticado, é muito comum que essa criança vá apresentar sempre mais cedo características muito claras de autismo. Tá? Então, isso pode tornar um nível de moderado a um nível severo. Uhum. Como também temos casos onde 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, essa criança é uma criança dita neurotípica, sem nenhum tipo de transtorno. Nada, não apresenta absolutamente nada. Até começou a falar. Papai, mamãe, dá água. E do nada começa a ter uma regressão. Sinais. Parou de falar, chora quando vê um parente que vai na casa, quando vai numa padaria dá um alarde, um choro quando aparece um monte de gente. Aí a gente divide o autismo na etimologia do autismo em 2 situações. O autismo de desenvolvimento e o autismo onde eu já nasci com as características dentro daquele ser. Então, esse bebezinho que já apresenta, ele já nasceu com aquela característica, né? Ele já tem o transtorno ali, atuante. Uma coisa que eu tive lendo, como tu falou, entre o nascer e o adquirir, né? E também pensando ainda na imagética do imã que tu usaste, o meio influencia muito, muito. Inclusive, sobre o que é um fator de influência, um fator de causa. Hoje, os fatores ambientais, quanto a parte genética, sabe-se que quando os dois se cruzam, e fatores ambientais a gente não pode determinar exatamente o que é. Uhum. Pode ser drogas lícitas, ilícitas, tá? Medicamentos, drogas comuns, tudo isso pode influenciar. Do dia a dia, tudo o estresse do dia a dia, a idade dos pais. E esses metais, como tu comentou, que estão sendo atraídos, vamos dizer assim, que talvez sejam alguns comportamentos que as crianças vêm desenvolvendo ao longo do percurso, também está influenciada ao convívio, ao meio social em que ela está inserida. Inclusive, as crianças maiores, 5, 6 anos, hoje os dados de depressão, tá? Acontece muito de atrapalhar uma comunicação que às vezes é até efetiva. A gente tem um transtorno comunicativo por situações de depressão, né? É muito comum hoje se ver, porque aquela família que não foi trabalhada lá no início, essa família ela carrega muitas dores, ela carrega muita dificuldade em lidar com um comportamento atípico. Então, acaba que a criança, quando começa a absorver e entender que aquela dificuldade, de certa forma, está sendo gerada pela existência dela, ela começa a ter complicações maiores ainda. Né? As questões comportamentais, no meu ponto de vista como terapeuta, ela é a maior dificuldade de se trabalhar. Né? Porque a gente tem outras questões. A gente tem questões sensoriais, que também é um daqueles metais que é puxado. Criança que não aceita uma textura diferente de um alimento, ou de uma roupa de veludo, ou de uma areia, de uma grama, de um graveto, não consegue se alimentar de diversos tipos de alimento porque tem questões sensoriais, né? Mas isso é trabalhado, isso é resolvido, isso é atenuado, né? Eu tenho questões de socialização que é trabalhado, é desenvolvido. Mas quando a gente tem questões comportamentais, sociais que não são trabalhadas, todo esse trabalho ele é comprometido. Mas a principal característica, vamos dizer assim, que ela é predominante, seria a questão que tu comentou no início, a dificuldade de relacionamento, de olhar olho no olho. Por que eu falo isso? Porque de repente alguém que está nos assistindo, eu tenho filho pequeno em casa, né? E enquanto tu estavas falando, eu estava retomando algumas lembranças, né? Meu filho, determinadas comidas ele não come,
Não, eu não quero, eu não gosto, e não tem maneira que ele coma. Né? E isso eu não posso pensar em confundir uma questão Exato. dele com o autismo. Né? Então o autismo ele tem um marco inicial que os pais têm que observar, que seria essa questão de não olhar no olho, não de trocar o carinho, de viver um pouco mais isolado, e a partir disso existem outros fatores que se agregam, né? Porque quando vê, tem os pais achando, meu filho tem autismo em casa porque ele não quer comer, ou ele porque não gosta da roupa, ou isso por aquilo. Então a gente quer deixar bem claro aqui. Para a gente ser taxativo, né, em relação a um processo de diagnóstico, a gente tem que focar o autismo. Vamos falar na avaliação. Como é que é essa avaliação? Assim? Na avaliação, a gente sempre vai buscar entender como aquela criança está inserida no meio no qual ela vive. Né? Ela normalmente é uma criança que já vai trazer uma comunicação adaptada. Né? Normalmente, essa criança ela insere na família uma comunicação dela. E a família aceita sem querer. Aceitando, e sim. Ela aceita sem querer. Porque aquela criança normalmente não fala, normalmente ela não é verbal. Então, mas ela é um ser pensante, ela precisa se comunicar. Então ela vai ser normalmente uma criança inteligente, né? muito inteligente. Ela vai te usar como instrumento. Né? Normalmente ela vai pegar a tua mãozinha, vai te puxar para um objetivo que ela quer. Se tu não for, ela vai chorar, ela vai se jogar no chão, ela vai apresentar uma crise comportamental, depois ela vai estar chorando e nem sabe o que ela quer. Né? Então, todo esse passo na avaliação a gente começa a observar. No primeiro momento que a gente vê a criança, normalmente, em casos moderados e severos, é aquela criança que entra na sala e já começa a chorar. Ambiente diferente, pessoa diferente, então ela já entra chorando. E não é aquela criança neurotípica que entra, pode até chorar, mas depois vê um brinquedinho ali, uma coisinha, e já se distrai. Não. Se adapta, né? Já está uma criança autista de um nível moderado a severo. Ela chegou ali, viu que aquilo é diferente, está presa numa sala, aí fechou o tempo. Né? E a gente já começa a perceber porque o choro que a gente apresenta de frustração, medo, ele é diferente de um choro comunicativo. O que é o choro comunicativo? É um choro onde eu expresso desejo. É aquele choro, olhei para aquilo ali, tentei te levar, tu não me deu, mamãe, papai rodeou todo mundo. Eu vou chorar aqui em frente àquilo que eu quero, e se tu não me der, eu continuo chorando. Mas isso só vai acontecer porque em algum outro momento em que aquela criança quis alguma coisa, ela apresentou aquele comportamento e conseguiu. Isso evolui. Evolui para situações comportamentais sérias. Né? Porque quando eu não falo, como eu disse, eu preciso buscar uma forma de comunicação. E qual é a forma de comunicação efetiva quando eu não verbalizo, quando eu não falo? É a corporal. Me dá o pay, chute. Inclusive a gente tem eu não lembro agora o autor, um livro que fala, né? O corpo fala. O corpo fala. Então, o corpo ele expressa todos os sentimentos. A gente consegue conversar por horários, por olhar, expressões faciais, a gente consegue dizer uma situação. E essa é a comunicação principal no autismo quando eu não sou verbal. E quando eu sou verbal, Narron, como é que funciona? Quando eu sou verbal, eu preciso analisar essa verbalização. Ela pode ser uma verbalização funcional ou somente uma verbalização mecânica sem efetividade. Simplesmente repetir palavras favoritas, mecanizar um som sem objetivo. Às vezes, verbalizar dentro de um grau maior não significa que o não verbal não tem um nível melhor do que daquele que é verbal. Então a gente tem que analisar sempre a funcionalidade da comunicação e não qual a comunicação usada. A gente sempre foca no falar, no verbalizar, no fazer uma conversa com palavras. E na verdade no autismo isso não é uma prioridade. No autismo o fonoaudiólogo ele vai trabalhar a funcionalidade da comunicação. A parte funcional da língua, né? E para isso existem várias metodologias onde a gente pode desenvolver comunicações alternativas. Caminhando paralelamente a isso também, tem outros profissionais que se identificam, né, e acabam se tornando o trabalho desenvolvido para resultar um bom resultado disso, né, desse trabalho, que são os linguistas também, né? Se pegar a parte da linguística também, ela trata toda a parte
processo de aquisição da linguagem, cognitivismo, né? Língua e fala, né? Langue parole, como se chamam, né? Então, é uma parte bem interessante que também contribui muito nesta parte do autismo. Então, a gente tem um conhecimento geral, globalizado, eu acho que tudo se encaminha para um objetivo comum, né? Então, é bem interessante isso que estás falando agora a respeito do verbalizado e não verbalizado, né? Porque hoje, nós, os seres humanos que tidos como corretos, vamos dizer assim, normais, né? A nossa forma de expressar os nossos pensamentos, os nossos querer, é através da fala, né? A gente tem a língua e a fala é a produção da nossa língua. Sim. Então, a criança autista que porventura, por algum impedimento de reproduzir a língua através da fala, ela vai querer desenvolver outros mecanismos, de não a fala, né? Então, o corpo, as ações dessa criança, o choro, o comportamento, é uma forma de expressão. E às vezes os pais acabam achando que não tem um entendimento, acham que a criança é birrenta, que a criança tem muito problema, né? E acabam não dando atenção devida para isso, né? Eu acho assim meio injusto a gente comentar essa questão do comportamento e não dar uma solução para isso, né? Então, não vamos colocar isso como uma dica, mas vamos colocar isso como uma orientação de comunicação, né? A criança está apresentando uma crise comportamental porque no supermercado não ganhou o carrinho que ela queria, né? E se jogou no chão e começou a chorar e entrou em crise a ponto de nem querer mais o carrinho, só chora sem parar, né? Eu não tenho orientação, eu nunca fui no neurologista, eu nunca fui no fono. O que eu faço? Essa é a primeira pergunta na cabeça de uma mãe, que se eu não tiver orientação, o que acontece a partir daquele momento? Aquela criança ela vai entrar num quadro que piora muito a situação dela. É uma criança que não vai mais naquele ambiente, porque toda vez que ela vai naquele ambiente, ela promove aquele comportamento que em casa ela vai estar fazendo por outras coisas menores, mas vai estar fazendo coisa parecida, mas que quando sai e todo o fator que está ao redor dela piora naquela situação, porque ela não é treinada para lidar com aquela situação, ela apresenta uma crise comportamental. Então, eu digo injusto a gente não dizer o que fazer, porque a família não sabe lidar com aquela situação e o constrangimento... Se sente despreparada, né? O constrangimento que tem é muito grande, porque há um julgamento por parte da sociedade em relação àquilo, daquele comportamento. Não educa, é mal criado, não tem falta impulso, disciplina, não tem impulso. Quando, na verdade, aquela criança e aquela família precisam de ajuda. Né? Aquela criança tentou se comunicar. Ela não aceita o não. Ela não entende o que é o não. E isso tudo, a família não tem, naquele momento em que não foi orientado, o dever de saber. Porque até então ela tem um filho na cabeça projetado dela, neurotípico, sem dificuldade nenhuma. Só que ela precisa buscar ajuda, né? Então, quando eu falo que é injusto, esse momento aqui ele traz para a gente a oportunidade de dizer que se esse tipo de situação está acontecendo, é preciso procurar ajuda. Procurar um neurologista, procurar a pediatra, procurar um fono, porque qualquer comportamento que fuja de uma situação que não está sendo comumente bem vista, você está preocupada, Procura até mesmo um psicólogo infantil. É preciso investigar qualquer comportamento, porque situações corriqueiras de dentro de casa que consegue contornar, quando sai piora, significa que a gente tem algum desvio comportamental e isso pode ser autismo. A gente tem que ficar de olho, porque, como a gente falou lá no começo, existem níveis, né? A gente falou de nível moderado, falou de um nível um pouco mais assim, mas não falou do nível leve, né? Ou o que a gente chama de alta funcionalidade, né? A alta funcionalidade, ela é um autismo, um imazinho bem fraquinho, que não consegue puxar quase nada. Então esse imã ele vai trazer um autismo clássico, só que apresentando faíscas do que é o autismo quando eu sou submetido a uma situação em níveis alarmantes. Por exemplo, um autista leve não vai gostar de abraço. E aí tu chega e força aquele abraço, ele pode até te dar um tabefe,
Sai, eu não gosto disso. Ele não consegue fixar o olho, fica desviando o olhar. Desviando. Né? São pequenos feixes que normalmente a gente não vai perceber. E às vezes nem se percebe. 2, 3. Mas aí quando entra na escolinha, na hora de fazer aquela roda, de dar a mão, na hora de focar e ir na frente da sala de aula para ler uma historinha, não vai. Tem muita timidez, dito como timidez. Às vezes no processo de aprendizagem, numa troca com a professora não acontece, e isso vai passando. E por muitas das vezes, esse é o caso em que esse ser vai para a vida adulta, não tem o diagnóstico, e por muitas das vezes se torna uma pessoa frustrada, de não ter trabalhado essas dificuldades ali atrás, e tem uma vida, às vezes, seguindo por um caminho que realmente não é aquele que queria. Né? E é sempre aquela pessoa que a gente vê, tem alguma coisinha que precisa ser melhorada, precisa trabalhar naquela pessoa, mas ela não toma iniciativa, se mantém dentro daquele padrão onde ela desenvolve uma armadura para conviver na sociedade, mas que leva uma vida tranquilamente, porque aquele nível não compromete ela como um ser pensante na sociedade, atuando, trabalhando. Consegue se inserir, mas... Sim, mas que se tivesse um tratamento, poderia, inclusive, das habilidades que o autodesenvolvimento traz, trazer benefícios gigantescos. Quantos engenheiros mecânicos trabalham com exatidão, com algo objetivo, que estão ali, e hoje são nomes aí nacionalmente falando, e inclusive, se você faz esse trabalho, independente de nível, tá? A estimulação precoce que a gente falou ali, ela é muito importante porque, como a gente tem um nome de espectro, não é à toa. Esse espectro ele não é sólido. Ele não é algo, você é um autista moderado e deu. Não. Se você trabalhar com todas as terapias, fono, que a gente vai falar agora mais à frente, do trabalho multiprofissional, que vai fazer esse espectro, vou imaginar que é um círculo, você vai fazer ele rodar. Se você trabalha e estimula, ele roda positivamente. Um autista moderado pode se tornar um autista leve, um autista leve pode se tornar um autista de alta funcionalidade. Como o contrário, se eu não trabalho, aquele autista que, no primeiro momento diagnosticado, um autista leve não trabalha, aquilo pode se tornar um autismo moderado. Isso é muito importante a gente tocar. E existe algum diagnóstico? A gente falou de avaliação, intervenção. Existe diagnóstico? O diagnóstico ele existe. Tá? Ele existe, ele é feito em equipe multiprofissional. Tá? O primeiro passo, que a gente tem um desenho do que seja o correto de se fazer, é que Vamos fazer só um gancho, Nalan, tá? Para você que nos assiste agora, o que é a equipe multiprofissional, né? Equipe multi que a gente chama. Não, explica um pouquinho, o que é essa equipe multi, assim? Equipe multiprofissional, ela é uma equipe de profissionais da área da saúde, né? E também da área social, né? Que juntos atuam para atender determinada situação, como o autismo, por exemplo, né? Dentro dessa equipe a gente vai ter neurologista, pediatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, né? Todos esses profissionais em conjunto, assistência social, muito importante inclusive, né? São todos os profissionais que estarão auxiliando aquela família, aquele paciente a conduzir o caminho terapêutico. Que bacana. E hoje nós temos aqui no município, na PAI, hoje existe essa equipe multiprofissional para atender a demanda. Existe. Que bacana, e inclusive é um trabalho maravilhoso, orientando desde o primeiro momento onde o diagnóstico é realizado, todo o processo de triagem, passando pela equipe psicopedagógica. Esse diagnóstico ele é feito aqui mesmo na PAI? Ele é feito aqui na mesmo. PAI. Então a própria equipe faz o diagnóstico. Não é um diagnóstico médico de exame laboratorial, não. Ele é um diagnóstico médico, tá? Mas ele não é um diagnóstico com exames laboratoriais, tá? Ele é um exame clínico, tá? Onde o neurologista viu a possibilidade de uma hipótese diagnóstica para autismo, o encaminhamento ele é feito para triagem, né? Onde ele vai passar por uma avaliação com o fono, com a TO, com a terapia ocupacional, com a psicopedagogia, com a psicologia,
Ambos profissionais vão emitir um parecer sobre o comportamento e a pontuação que aquele paciente vai atingir nas avaliações. E a partir disso, chega num diagnóstico. As avaliações elas são baseadas em protocolos que foram desenvolvidos dentro de cada área. Cada área aplica o seu protocolo. E esses protocolos, eles dão um direcionamento para o neurologista, o neuropediatra, para que se tenha o diagnóstico, né? Reunindo essas informações, o neuropediatra, o neurologista, ele vai definir se aquele paciente ele tem o transtorno, né? Feito o diagnóstico, Nalo, tá? Identificou que aquele paciente realmente ele é um autista. A partir desse diagnóstico, tem o tratamento, é precoce. Isso retomando aquilo que tu comentou lá no começo, né? Lá no comecinho. Então, como é que é? Meu filho foi diagnosticado com autismo, ele começa a frequentar a PAI, as atividades que você desenvolve, né, por essa equipe multiprofissional que tu acabou de me comentar e relatar para o pessoal que está em casa também. Então, esse tratamento, esse acompanhamento é feito todo dentro da PAI? Tudo dentro da PAI. Como que funciona isso? Hoje a gente atende todas as áreas que eu citei, terapia ocupacional, a gente tem a ecoterapia, a gente tem a fonoaudiologia, a gente tem o atendimento neurológico, o atendimento social com assistência social, que inclusive orienta nas buscas como se chama? Busca ativa? O LOAS. Sim, é o benefício. Os benefícios, Sim. a assistência social direciona tudo. E aí a gente começa a fazer esse trabalho. O neurologista normalmente solicita, né, que aquela criança que foi diagnosticada, ela realize os tratamentos que precisam ser feitos. E esse tratamento, de acordo com o nível apresentado, ele tem mais intensidade e ele pode ser ao longo da vida, né? E Sim. O tratamento hoje ele tem evidência, a gente já tem muitos anos aí de tratamentos e cada vez mais sendo desenvolvida aí novas técnicas. As habilidades que a gente coloca dentro de um plano terapêutico hoje em dia são sensacionais e são individuais, isso que é legal. Não é uma receita de bolo. Entrou ali, cada autista é um ser único, como qualquer ser humano. E cada um trilha um Sim. plano terapêutico diferente. E hoje, um pai que está nos assistindo agora, uma mãe, que possivelmente se identifique, tá? Que talvez um filho, a filha possa, né, ser autista, né? O que essa mãe, esse pai deve de fazer? Aonde ela tem que buscar o primeiro acesso? Como que ela pode buscar ajuda desses profissionais que tu mencionaste agora? Hoje o primeiro passo que a gente tem com a acessibilidade à consulta pediátrica, eu vejo como a primeira alternativa, conversar com o pediatra, relatar se a criança numa festinha de aniversário ela consegue se entrosar com outras crianças ou ela se isola, se a criança tem resistência ao som da festa, leva a mão no ouvido, pede para ir embora, não fica de jeito algum naquele ambiente onde foge de uma tranquilidade que ela já tem ali na casa dela, né? Percebeu que essa criança não conseguiu se adequar ao padrão da escola, e isso também é algo que a gente tem que ficar bastante em cima. Qualquer situação onde foge de um padrão social que a gente espera para uma criança de acordo com a idade dela, tem que conversar com o pediatra, tem que ser exposto, porque isso levará ao encaminhamento, por exemplo, para um fono ou para uma psicóloga. E se chegar na gente uma situação onde a gente vê que aquela criança fugiu dentro da ordem da idade cronológica dela, a gente tem marcos de desenvolvimento, fugiu do padrão, a gente já faz o encaminhamento para o neuropediatra, para o neurologista para verificar. O primeiro acesso, Nalon, inclusive a gente esteve reunido com a Leila da PAI, ela é a presidente lá, né? E esteve ali conversando com a gente na secretaria e já definimos alguns pontos de como essa mãe... Com a Anaí, eu acho. A Anaí, mas eu acho que teve a Leila também. A Leila. Trabalha com a gente na saúde ali. Então, ela intermedia algumas coisas também junto conosco lá com a PAI. E a gente já estruturou a nossa rede, os nossos dispositivos, né, que são as unidades básicas de saúde, os ESFs, né? Então, a equipe já está
preparada, já orientada, de quando esta criança passar pelo médico, o médico observar uma eventual necessidade de encaminhamento, esse médico já vai prescrever a criança para o neuro ou para o fono da PAI. Depois isso passa lá pela Secretaria de Saúde, né, pelo setor nosso de regulação, e a partir disso, esta criança ela é encaminhada para a PAI, para aí sim começar a fazer o desenvolvimento, o trabalho de vocês. A gente vê muito. Que é excelente, né, Narlan? Assim, ó, a gente tem escutado muitos elogios com o trabalho de vocês ali, vocês estão com uma equipe ótima, né? A gente vê os resultados, as crianças que a partir do início, né, de serem acompanhadas na PAI, o desenvolvimento que essas crianças né, tiveram de ambas as esferas, de ambas as áreas, dificuldades que essas crianças chegaram até lá. Então vocês estão de parabéns, né, pelo trabalho, pelo excelente trabalho que vocês têm feito aqui no município. Eu me sinto muito honrado de poder contar com vocês aqui no nosso município, né? E hoje a gente debater a respeito de um tema tão importante que precisa ser dialogado. Precisa, a prevenção, vamos dizer assim, né? Ao início, a identificação, né, desta criança, ela vai resultar num desenvolvimento mais adequado, né, melhor, e os danos, né, o magnetismo do ímã, vamos dizer assim, ele pode ser diminuído. Com né? certeza. Vamos pensar que esses metais seriam alguns que não seria bom, né? A gente pensar no autismo como um imã é pensar que a gente pode bloquear com o trabalho, com prevenção, de terapia, com cuidado. todo o cuidado, que aquelas dificuldades que atrapalham aquela comunicação de conseguir florir e aparecer, as terapias elas estão aí para isso. E esse atendimento, ele com certeza gera esse bloqueio, fazendo com que a gente faça aquela família conseguir compreender o autismo como realmente ele é, e não como normalmente se pensa. Né? Como se pensa em autismo, acabou o chão, cava um buraco, se joga dentro, e não é bem assim. Não é assim, né? A gente precisa entender, principalmente agora os diagnósticos mais recentes, que a gente vem em um momento onde aquilo que eu recomendava como profissional, se fizesse no primeiro momento, não se faz mais hoje. A gente tem um problema de base comportamental social. Então a gente vive um momento que está todo mundo preso dentro de casa. Antes, chegava para mim um diagnóstico, ou a gente fazia um diagnóstico, era qualquer festinha, tá com a criança. Escolinha, vai para a escola se não tá. Parquinho. Não tem mais isso hoje. Hoje... tiveram que se reinventar. Então a gente gera mais dificuldade ainda, porque a base, que é a comunicação, ela foi tirada dessas crianças. Então a gente hoje precisa estar trabalhando muito mais para correr atrás dessa comunicação que não está existindo. Né? É o processo que a gente chama de espelhamento, que é uma criança ver uma semelhante e fazer a comunicação acontecer. Então hoje a gente precisa estar atento a esses pontos, né? Porque se a gente já tinha dificuldade em tempos longe de pandemia, que já era algo complicado no primeiro momento, hoje está muito mais complicado, porque a gente tira esse momento onde é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então hoje, qualquer oportunidade, que eu sempre falo, de você sentar com a criança, chão, olho no olho, toque, não forçar essa criança, mas você trazer a ela uma rotina de coisas que ela tem aqui na cabecinha, que às vezes o pensamento pode ser, vai me machucar, isso me incomoda, eu vejo isso como algo ruim, mas somente a experiência e vivência vai trazer para esse paciente, para essa criança, para esse filho, que aquilo pode ser comum, que não machuca, que não dói. Então tudo precisa ser vivenciado para a gente gerar aprendizagem, e somente com a vivência, se não viver, não aprende. Bom, Narlan, muito obrigado pelas tuas explanações, foram bem lúcidas, bem explicativas. Acredito que o pessoal que está em casa também tenha tirado dúvidas que tinham a respeito. Então, para você que nos assistiu até agora, o meu muito obrigado, né? E espero te encontrar no mês que vem, na nossa próxima live. Estaremos aqui novamente tratando de uma nova temática, de um novo assunto. Então, para você que porventura se enquadrou nessa situação, que você está passando
com um filho em casa, né, ou com um sobrinho, algum conhecido, saiba que você não está sozinho. Você tem aqui no município de São José do Norte uma equipe multiprofissional que está preparada, profissionais com especialização neste assunto, né, do autismo. Busque por ajuda o quanto antes melhor, né? O tratamento, a prevenção a respeito, né, do autismo, do desenvolvimento dessa criança, quanto mais cedo, melhor é. É um bloqueio, como o Narlon falou, né? Consegue desenvolver essa criança, né, e ela poder ter uma vida normal, Narlon, vamos dizer assim, normal, né? Normal. Porque a criança, hoje, as pessoas têm essa visão, né? Ela não vai conseguir desenvolver, ela não vai conseguir... os pais também devem ficar preocupados, como Muito, é o futuro muito. desse filho. Nós pais, a gente se preocupa, É uma né? questão que se Com fala relação- bastante, né? E na verdade o futuro ele não existe se não for trabalhado hoje. Exatamente, Né? O futuro ele só exatamente. vai existir com o que a gente faz hoje. Então o que você faz hoje vai definir ali na frente. Então O futuro não se dessa preocupar criança. com o futuro, se preocupar com hoje. O que fizer O hoje. cuidar hoje, né? Hoje. É aquela história, quem ama cuida, então cuide daquilo que você Exatamente. ama, né? Com certeza. Certo, pessoal? Um grande abraço para todos, fiquem todos com Deus e eu te aguardo na nossa próxima live.